irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação, de deixarmos Deus nos falar. É preciso que nós dediquemos um pedaço do nosso dia para Deus, senão nós vamos perder a salvação eterna. Liturgia de 21 de agosto de 2021, sábado, solenidade de São Pio X, Papa e Confessor. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração, temos o prefácio comum dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. Oração do dia. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro de Ruth, capítulo 2, versículos do 1º ao 3º, do 8º ao 11, capítulo 4, versículos do 13 a 17. Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e muito rico, da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse à sua sogra: permite que eu vá ao campo apanhar espigas, onde possa encontrar quem se mostre clemente para comigo. Noemi respondeu: vai, minha filha. Ruth foi, pois, colher espigas num campo atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele era justamente o campo de Boaz, parente de Elimeleque. E Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vás apanhar espigas em outro campo, e não te afastes daqui, mas junta-te às minhas servas. Observa onde estão ceifando e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que ninguém te moleste. Quando tiveres sede, vai aos cântaros e bebe da água de que bebem os meus servos. Então Ruth, caindo-lhe aos pés, inclinou-se profundamente e disse: como pude encontrar graça a teus olhos e te dignaste fazer caso de mim, uma mulher estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teus pais e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Então Boaz tomou Ruth e recebeu-a como esposa. Uniu-se a ela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi: bendito seja o Senhor, que não permitiu que faltasse um sucessor à tua família e quis que o seu nome se conservasse em Israel, para que tenhas quem console a tua alma e te sustente na velhice, porque nasceu um menino de tua nora, que te ama e é para ti melhor que 7 filhos. E Noemi tomou o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas congratulavam-se com ela, dizendo: nasceu um filho a Noemi. E deram-lhe o nome de Obed. Ele foi o pai de Jessé, pai de Davi.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 128, versículos do primeiro ao segundo, terceiro, quarto e quinto. Refrão, quarto. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Repitamos, será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Repitamos, será assim abençoado todo aquele que respeita o Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vós tendes um só Pai que está no céu, vosso guia é uma semente. Vosso guia é um somente, é o Messias. Repetindo, vós tendes um só Pai que está no céu, vosso guia é um somente, é o Messias. Trecho de Mateus 23, versículo 9. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós seja vosso servidor. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Seja vosso servidor
é o título da liturgia comentada do Santini. Mateus 23, versículos do 1 ao 12. Claro que neste mundo precisamos de mestres e guias. Ninguém nasce sabendo. Mesmo a sabedoria de Deus em circunstâncias normais chega até nós por meio de mediações humanas e não por revelações angélicas ao som das trombetas celestes. O próprio Filho de Deus, ao se encarnar, precisou das orientações e dos exemplos de José, das lições e correções de Maria. Em suma, o que está no centro das palavras de Jesus não é uma ordem para recusar os ensinamentos das autoridades, inclusive da hierarquia eclesial, ou para repelir a educação dos mais velhos. Cada geração herda da anterior e com ela aprende um rico acervo de usos e costumes, ferramentas de trabalho, como o idioma, uma visão do mundo, uma tábua de valores éticos e, não nos esqueçamos, a própria fé. O que Jesus nos ensina é que esses mestres e orientadores não são senhores, mas servidores. O conhecimento, a experiência acumulada, o poder político e a responsabilidade na família e nas comunidades devem ser vistos como instrumentos de trabalho que dispomos ao serviço daqueles que nos foram confiados. Tudo como um dom gracioso. Recebestes de graça dai. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Palavras de Cristo. Além de assim nos ensinar, Jesus encarnou ao extremo esse modelo de serviço ao homem, multiplicou os pães para a multidão, mas recusou-se a transformar as pedras em pães que matassem sua própria fome. Arriscou-se diante das hienas que queriam apedrejar a mulher adúltera, mas obrigou Pedro a guardar a única espada que poderia defendê-lo dos soldados que o prendiam. Curou os males dos leprosos e paralíticos, mas rejeitou até mesmo a esponja de vinagre que poderia anestesiá-lo na hora extrema do Calvário. Assim é Jesus. Tem poder e sabedoria, mas para promover os outros, nunca promover a si mesmo. Pode convocar legiões de anjos a seu serviço, mas recusa defender-se. Podia ser aclamado como rei, mas sabia que era outra a sua missão. Ai de nós, que orientamos nossos filhos para a profissão mais rentável, que desejamos para nossas filhas o marido mais rico, que julgamos estar fazendo favores quando desempenhamos nossa função de servidor público, que consideramos um chato aquele que nos pede orientação e conselho, que ficamos enfarados em nossos próprios filhos. Irmãos e irmãs, quando começaremos a amar como filhos? Orai sem cessar. Feliz o que se compraz no serviço do Senhor. Salmo 1, versículo 2. Agora vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos livremente, porque foi Jesus mesmo quem falou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, acessem o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 / e usem livremente. O importante é nós salvarmos almas, ou pelo menos tentarmos fazer isso. Nós temos que tentar. Se a pessoa não se salvar é porque ela mesma
está se distanciando de Deus. Santo do dia 21 de agosto, São Pio X. Seu nome de batismo era José Melchior Sarto, oriundo de uma família humilde e numerosa. Nasceu numa pequena aldeia italiana no dia 2 de junho de 1835. Desde cedo, José demonstrava ser muito inteligente. Por causa disso, seus pais fizeram um grande esforço para que ele estudasse. Todos os dias, durante 4 anos, o menino caminhava com os pés descalços por quilômetros a fio, tendo no bolso apenas um pedaço de pão para o almoço. Desde cedo, manifestou sua vontade de ser padre. Mesmo com a morte do pai, o menino entrou no seminário e, aos 23 anos, recebeu a ordenação sacerdotal. Teve uma rápida ascensão dentro da igreja. Primeiro foi vice-vigário em uma pequena aldeia, depois vigário de uma importante paróquia, depois cônego, cardeal de Veneza, e após a morte do grande Papa Leão XIII, ele foi eleito seu sucessor com o nome de Papa Pio X, em 1903. No Vaticano, José Sarto continuou sua vida no rigor da simplicidade, modéstia, pobreza. Surpreendeu o mundo católico quando adotou como lema de seu pontificado restaurar as coisas em Cristo. Realizou algumas renovações dentro da igreja, criando bibliotecas eclesiásticas e reformas nos seminários. Sua intensa devoção à Eucaristia permitiu que os fiéis pudessem receber a comunhão diária e que a primeira comunhão fosse ministrada às crianças a partir dos 7 anos de idade. Instituiu o ensino do catecismo em todas as paróquias e para todas as idades, como caminho para recuperar a fé. No dia 20 de agosto de 1914, aos 79 anos, Pio X morreu. O povo de imediato passou a venerá-lo como um santo, mas só em 1954 ele foi oficialmente canonizado. Reflexão. Pio X não foi apenas um teólogo, foi um pastor dedicado e, sobretudo, extremamente devoto, que sentia satisfação em se definir como um simples pároco do campo. Em seu sepulcro está escrito: Pio X, pobre e rico, suave e humilde, de coração forte, lutador em prol dos direitos da Igreja, esforçado na tarefa de restaurar em Cristo todas as coisas. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Pio X governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai, por suas preces, os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pio X, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que precisamos. El Shaddai, outra expressão hebraica que significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, ele proverá. Porque de Deus nós podemos esperar um sim, um não, ou espere. Se for para o seu bem, ele vai atender. Se não for para o seu bem, não adianta que ele não vai atender. É preciso esperar para saber se ele vai ou não atender. E temos outra expressão que é do aramaico, dialeto de Jesus Cristo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, porque somos todos irmãos, todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele vai voltar. Temos que estar preparados. Não morramos em
pecado grave, não morramos sem estar reconciliados com Deus, porque na volta de Cristo ele vai nos julgar. É o juízo final. Aí nós saberemos, seremos ressuscitados para viver no paraíso, onde haverá felicidade em plenitude. E o apóstolo São Paulo já disse, é inefável. Não tem uma palavra humana para dizer como será a vida eterna. Mas ele disse mais, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A paz de Deus, irmãos e irmãs.